noite, amigos do programa Pauta Livre. Segunda-feira, é dia 27 de março de 2023. Estamos começando mais uma semana, quase ao término do mês. Mas é com muita satisfação e alegria que estamos aqui no programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Eu começo pedindo que vocês devam curtir, compartilhar, comentar, dar aquele like de positivo, claro que se gostarem. Se não gostarem, deem um dislike com vontade. Estúdio, esse aqui é o estúdio do preâmbulo. Temos dois lindos estúdios. O estúdio 1, em que nós vamos interagir com vocês logo logo. O estúdio 2, aonde nós lemos a nossa sinopse. Agora nós daremos tão somente um preâmbulo daquilo que irá acontecer dentro do nosso programa. Claro que dentro das possibilidades. Principal é uma conversa entre vocês, entre nós, vocês e eu. E entre vocês também cumprimentem, deem um alô, um feliz aniversário aos amigos. Por exemplo, nós tivemos o aniversário na data de ontem de uma amiga nossa, Adriana Vênis, comissária de polícia, da Polícia Civil. Hoje, o meu cunhado, Vitor Paulo Mendes, que mora lá no bairro Guajuviras, em Canoas. Assim vocês devem cumprimentar também os seus amigos, se assunto quiserem. Assunto temos e muito. 22 graus aqui nos estúdios da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Discussões, discussão não, debates durante o programa temos muito, principalmente falando do futebol do nosso gauchão desse final de semana. Foi muito agitado e, para nós colorados, infelizmente, as notícias e a situação não foi nada boa. Tivemos fatos lamentáveis a comentar durante o nosso programa. O Grêmio, com muita dificuldade, mas conseguiu vencer. Passou lá com o Ipiranga de Erechim, está na final. Estava aguardando o seu adversário. Aconteceu ontem, estádio lotado, 37 mil pessoas, eles esperavam 45 mil. Mas o futebol foi lamentável. Inter empatou, tudo igual. Aos pênaltis, penalidade, foi derrotado. Depois, aqueles fatos lamentáveis, tristes, deploráveis, tanto para gremista, para colorados, como ser humano, é lamentável em todos os sentidos. Então não é questão de torcer contra, o coração diz isso, aquilo. Tudo lamentável. Um homem chegou a invadir o campo com uma criança no colo e agrediu um jogador lá do Caxias. E o juizado disse que não conseguiu identificar o homem. Está identificado em todas as redes sociais. Mas a polícia já disse que está instaurando inquérito. Para a polícia, ele foi identificado e vai responder aos procedimentos devidos e a justiça vai receber esses autos. Quanto a algumas notícias que nós teremos, tivemos hoje uma rebelião lá em Rosário do Sul. 16 apenados feridos, segundo a SUSEP, e um morto a tiro com arma dentro do presídio. É meio estranho, né? Mas acontece. Foi uma rebelião, uma briga entre eles generalizada, 16 hospitalizados. Isso lá no nosso interior do estado. Também um atentado que houve pela manhã numa escola lá em São Paulo, em que um aluno armado de faca, diz ele que havia sofrido um bullying e ele havia ido armado para pegar, como se diz na gíria, um outro aluno que, segundo ele fazia bullying com ele. Mas como esse intento não houve, ele esfaqueou uma professora que de manhã ela estava ferida. Agora à tarde
nós tivemos a notícia de que ela veio a falecer, lamentavelmente. Primeiro, o noticiário diz que ele seria um adolescente de 14 anos, e agora, ao término, uma outra notícia também dizia que ele tem 13 anos. Mas nesse caso, igual, ele foi apreendido e imobilizado nesse saldo que foi primeiramente dito, uma professora, e ele feriu outras duas, e mais um aluno. Mas ele foi imobilizado por uma professora também, que deveria ter curso de artes marciais, de educação física do colégio. Ela se tornou uma heroína por não deixar que mal maior acontecesse. Mas não deram muita ênfase à identificação desta professora. Então, lamentável mais essa tragédia. Também lá nos Estados Unidos, uma tragédia, uma mulher armada, uma mulher jovem, armada com 2 rifles de assalto e uma pistola. Abriu fogo numa escola lá, matando 3 adultos e 3 crianças. E foi abatida pela polícia. Coisa que aqui não acontece, em razão dessa nossa legislação. Pode uma pessoa estar matando 10 e o policial não tem iniciativa porque não tem o apoio da lei para abater ou atirar nesse agressor. Mas lá acontece e aconteceu. Então poderia ser um mal muito maior. Também a justiça aceitou uma denúncia contra os hackers que atacaram o sistema do Tribunal Superior Eleitoral lá em 2020. Mas o sistema não era inviolável? Não estou entendendo essa situação. Agora a justiça aceitou a denúncia. O ministro das Relações Institucionais afirma que o presidente Lula está muito bem. O presidente recebe ministros no Palácio da Alvorada. Mas ele não foi nessa viagem à China, não teve a presença dele, e até o ministro da Agricultura virou o anfitrião do governo na China e comemorou o tratamento com que foi recebido. Segundo os médicos, o presidente Lula está com pneumonia e também com influenza. E diz que 10 dias adiar essa viagem à China é muito pouco. Ele recomenda muito mais. Então o ministro das Relações, eu acredito que esteja passando panos quentes, porque a situação de saúde dele não é nada boa, segundo o diagnóstico médico. E não o que um ministro, que é um político, diz, né? Nem médico é. O premier de Israel, ele adia a reforma do judiciário após protestos históricos que houveram lá em Israel. Também a disputa aumenta e o presidente da Câmara dos Deputados sobe o tom contra o presidente do Senado. São poderes independentes. O PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai pedir segurança reforçada ao governo do Distrito Federal para a chegada do presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ele havia definido, seria no dia 30. 30 é a quinta próxima. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, diz que o déficit fiscal será zerado a partir do ano de 2024. Eu acho que é muito otimismo. No Rio Grande do Sul, a produção industrial completa 6 meses sem crescer, o que é lamentável. O prazo para aquele cadastramento dos 2 últimos grupos do auxílio emergencial gaúcho se encerrará lá no dia 15. O Rio Grande do Sul tem o maior número de atividades empresariais classificadas como de baixo risco em todo o país. Fila de exames práticos para obter a carteira de motorista foi zerada no Rio Grande do Sul, segundo a imprensa. O governo gaúcho
protocola um projeto que estende validade dos concursos públicos e chama mais de 1.331 servidores para a segurança. Vai reforçar a nossa segurança, ainda bem. Termina em Porto Alegre nessa sexta-feira a oportunidade para regularizar o ITBI de Porto Alegre com 50% de desconto. Então, se ative. A Feira do Peixe de Porto Alegre será realizada em 3 pontos da cidade, a partir do dia 3 de abril. A inauguração já aconteceu no domingo passado, na Ilha da Pintada, em Porto Alegre. Também se ativem porque Porto Alegre será sede do Festival Paralímpicos em 2023. O diretor da Política Econômica do Banco Central, Bruno Serra Fernandes, deixou o cargo. Juros altos tiram a competitividade da poupança e os brasileiros sacam dinheiro para pagar dívidas. Não é negócio ficar com dinheiro na poupança. O governo também estuda decretar emergência climática permanente em 1.000 cidades. São cidades que sofrem as questões climáticas, né? Então é isso aí. São problemas que estão acontecendo também em razão do clima. Na política, após cancelamento, a China deseja rápida recuperação ao Lula. Perdemos e faleceu aquele compositor e humorista Juca Chaves. Foi lá na Bahia aos 84 anos. É o Menestral, como era conhecido. O Brasil também está abaixo da meta de vacinação contra o HPV. Isto também na saúde repercute muito mal. O Conselho tem até 5 de abril para decidir sobre o trigo transgênico. É uma situação que existe lá no Conselho. Rússia e China estão criando uma aliança militar. Quem disse isso foi o presidente Putin. Na política também, mesmo sem Lula e Haddad, o ministro da Agricultura e empresários devem manter as agendas na China. Quanto à Mega Sena, ninguém acertou e o prêmio vai para 75 milhões na Mega Sena. O Rio Grande do Sul terá mais um dia de sol e temperatura amena já nesta terça-feira, segundo a Metsul. O Tribunal Superior Eleitoral houve políticos que participaram da live de Bolsonaro contra o sistema eleitoral. Moradores lá da cidade de Cruz Alta, no nosso interior, estão sem abastecimento desde sábado. Isso aí é lamentável, né? Desde sábado é muito tempo. 60 mil habitantes, pessoas estão sofrendo com esta falta de água. O prefeito Melo de Porto Alegre participa em Brasília de homenagem a deputados aos 251 anos da cidade de Porto Alegre. A GM e a Volkswagen iniciam as férias coletivas em meio à queda de vendas. Mais uma crise no setor automobilístico. Outros segmentos já pararam anteriormente. O Daniel Alves, aquele jogador brasileiro que está preso na Espanha, ele recebeu a visita da sua agora ex-mulher 2 semanas após o fim do casamento. O governo gaúcho distribui kits esportivos para 1.300 projetos sociais. Aquele treinador português, o Jorge Jesus, se põe à disposição da CBF. Quem não gostaria de treinar o Brasil? Diz ele, né? Também, na guerra, a Alemanha forneceu tanques Leopard 2 para a Ucrânia. Quem confirmou foi o Scholz.
E com isso, nós encerramos o nosso preâmbulo. E vamos à nossa live, que está, como nunca, bem melhor do que as demais. Estejam conosco! Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Boa noite, pessoal. Agora sim, estamos ao vivo. O pessoal já estava nervoso, só interagindo conosco e não tinham resposta. E nós estamos aqui. Estúdio 2 da nossa emissora. Entrou a Alberia há pouquinho tempo, Laurino Speech também. Todo o pessoal entrando. Não esqueça de dar aquele like de positivo que pedimos até agora. Mas estamos com a temperatura muito quente aqui no ambiente, embora seja 22 graus a temperatura do tempo. Mas estamos aqui no Estúdio 2, essa beleza de programa, e com vocês muito melhor ainda, porque o programa é um bate-papo entre amigos. Esse aqui é o Estúdio 2 da nossa emissora. Temos sempre essa qualidade de som, qualidade de imagem e qualidade de matéria-prima, que são vocês que estão falando conosco, estão se homenageando e nós estamos assistindo. Agora vamos falar ao vivo. E é para lá que eu vou, o Estúdio 1, o Laurino Speech. Nervoso até para falar do seu título lá de Bom Retiro do Sul, que logo nós vamos falar. E ele coloca o link da nossa emissora lá para o pessoal do Rude Bar e nós esperamos. Agora sim, vamos à resposta aos nossos amigos que estavam preocupados, achando que não teriam respostas. Falado, porque nós estamos com a arma, a nossa arma aqui é o microfone. E agora o primeiro foi o nosso co-irmão de divulgação. Isso. Alexandre Marques, Expresso da Várzea, e ali da Zona Norte de Porto Alegre, passou toda a temporada de verão lá em Cidreira, mas agora está conosco assim. Boa noite, Severo. Noite de saber a chave do Inter na Libertadores, começando agora com o sorteio da Sul-Americana, depois será a Libertadores. Ele é o expert nessa área e está atento e vai nos dizer alguma coisa. Nosso programa é das 21 às 22 horas. Se ele souber alguma notícia antes disso, com certeza vai comentar conosco. Também ele dizendo assim: lamentável o que aconteceu ontem no Beira-Rio, após o término das penalidades da briga entre atletas e seguranças do Inter contra os atletas do Caxias. Que várzea! Normalmente a várzea é que deveria copiar o que acontece no profissional. E nós que acompanhamos a várzea e o amador estamos vendo exatamente
o contrário. Em muitas situações, a várzea é muito mais cordial, muito mais um jogo entre amigos, embora que sejamos adversários, mas não somos inimigos. Então, nós que estamos dando exemplo a eles. Mas é lamentável, mas é o nosso futebol, e cada vez o nível técnico do Brasil, o gaúcho, o brasileiro, em relação à Europa, cada vez cai mais o nível técnico. Agora sim, o Zé Sanguiné, aquele homem lá dos amigos do Panelão, mas ele reside na zona norte de Porto Alegre, já saiu lá de Viamão, ele e a Dona Bete, mas a Dona Bete brinca com ele que Viamão ainda não saiu dele, basta dizer que ele disputa lá no Jardim Crai, que é a sede dos amigos do Panelão, e agora teremos Panelão 65, hein? Sempre Panelão, e nessa devo disputar nessa aí, me aguardem que eu acho que vou voltar aos campos nessa faixa de idade aí. E ele diz assim, estamos na audiência curtindo um Cabernet. Opa, uma boa noite aos telespectadores de cabeça inchada ou não. Os cabeça inchada é igual a ele, igual a mim, os colorados, tá brincando. E entrou agora um campeão pela primeira vez no nosso programa, pelo menos aqui no YouTube, é tão fácil e ele está sempre curtindo conosco, é o Paulo Arte, ou, não sei se a pronúncia é correta, mas ele é conhecido como o Borrinha. Ele é lá do Chavante da Vila Elza, que sagrou-se campeão lá no sábado da categoria Master 60. Parabéns, Borrinha, um tempo fosse de treinador e agora criou coragem e voltou a ser atleta e com muito mérito recebesse esse título de campeão, medalha de tudo, uma premiação excelente, lá organizado, que o pessoal diz pela Lívia, mas não é Lívia não, nós damos a informação correta. Se você quer a informação correta, em todo sentido, é aqui conosco. Quem organiza essa competição da Copa de Verão 2023 é o Centro Esportivo e Recreativo e Cultural da Vila Elza, lá de Viamão. E esta foi a sexta Copa de Verão. Informação é aqui conosco, não é só no programa Giro da Várzea, também aqui no programa Pauta Livre. A pauta é livre, mas o pessoal pensa em falar no futebol. Nós temos a nossa sinopse, que já lemos aquele preâmbulo, mas temos muito mais informações, todas as informações em qualquer área. Se vocês nos questionarem, nós vamos saber desenvolver um pouco ou dissertar sobre. E se caso nós não consigamos, os nossos amigos, que são muito cultos e intelectos, também vão responder ao senhor. Programa Pauta Livre, tá, além de informações, também é cultura, como eu sempre digo. E falando de cultura, tá ele. É o nosso amigo Chadeco, como diz o Zé Sanguiné, diz ele aqui que está aqui, é o Tainá da Silva. E é assim que ele se identifica aqui no canal do YouTube. Tá dizendo assim, boa noite, é o Chadeco do Dedo de Dama Futebol Clube. É uma equipe que era pouco conhecida por nós, mas ele diz que é já foi até campeão ali da cidade de Viamão, decidindo lá no campo do Tamoio. Ele nos falou um pouco da história, que ele diz que foi formado por dissidentes da equipe do Lomba. Formaram esse aí já há muito tempo, estavam parados há 10 anos. É estranho, e até o nome, por que Dedo de Dama? Diz ele que era por causa que eles eram uma uva, porque não jogavam em outras equipes. E por isso que botaram uma a qualidade de uma das uvas, fina, bonita e de qualidade, que é Dedo de Dama. Por isso que eles colocaram Dedo de Dama Futebol Clube. Então, como eu digo sempre, além de informação, também Pauta Livre é cultura. O Alexandre Marques complementou lá antes, né? Nós estamos respondendo de acordo com a nossa grade. Se por acaso nós não respondermos algumas coisas, primeiro pode ter o sensor do YouTube. Mas se nós não respondermos alguma coisa, vocês coloquem novamente, que ele volta em pauta e nós respondemos com muito prazer. E o Alexandre Marques assim, mais absurdo foi o torcedor fanático entrar em campo com uma criança de 3 anos no colo para agredir os atletas do Caxias. Deveria ser preso na hora, mas conseguiu fugir. Segundo disseram o juizado que está sempre lá no campo,
que ele não foi identificado, mas a imprensa já o identificou e a Polícia Civil já informou que realmente vai instaurar inquérito contra ele. Diz que ele já tem problemas anteriores, mas questão de Maria da Penha, mas ele está devidamente identificado e lamentável que ele tenha tomado essa atitude, principalmente com a criança no colo, que a gente deduz que seja sua filha. É lamentável, tanto gremista como colorado, ou qualquer pessoa que seja uma pessoa decente, idônea e um ser social como nós somos. Violência só em último caso, ou para se defender, mas não é o caso num jogo de futebol. O Paulinho Hart, ou o Paulo Borrinha, o Borrinha, como ele é ser conhecido no meio desportista, é o único meio em que tu não te ofende com os apelidos, e a pessoa é muito mais conhecida pelo apelido do que pelo nome. E ele colocou Chavante campeão 2023, agora sagrando-se lá no dia 25, no sábado, na categoria Master 60. Parabéns, e tu também participante. O Zé Sanguinete disse assim, seja bem-vindo, Chadeco. Põe letras maiúsculas, que o mestre tenha o braço curto. Brincadeirinha, isso aí para facilitar aqui o apresentador. E como o Chadeco, ele é o representante lá do Dedo de Dama de Viamão, e ele foi recomendado e indicado ao programa pelo nosso amigo Zé Sanguinei. Todos nós desejamos que vocês indiquem mais um novo espectador, aumenta a nossa gama, e o pessoal esquece que tem que dar um like de positivo. Embora que não tenhamos patrocinadores, mas é a nossa satisfação pessoal. Tem pouca gente dando aquele like. Nós temos uma quantidade mensalmente, 5 likes. Eu estou preocupado. Vamos lá, pessoal. Se vocês quiserem assistir o programa até o fim e assistir e dizer se tá bom, deem aquele like, estou esperando o final. Agora, se não gostarem, deem dislike com vontade. Nós estamos abertos, é um programa democrático. Aqui, gremistas e colorados, todos têm sua vez. Embora uns tristes, lamentando e com a cabeça inchada, igual a mim. Mas temos que aguentar. Nós somos fortes. Temos saúde, alegria, emoção e a felicidade do calor humano de estar falando com vocês. O meu irmão, Coronel Severo, ou FIFA, lá da Zona Sul de Porto Alegre, bairro Guarujá, está dizendo assim: boa noite, um bom programa, um bom início de semana. Que vergonha para os colorados no dia de ontem, vergonha nacional. Realmente, e eu acredito que vergonha mundial. Eu acho que tenha passado também na rede internacional de esportes. É triste e é lamentável. O nosso amigo Chadeco, ele diz assim: agradeço pelas divulgações de nossas agremiações. Estamos retornando aos gramados após 10 anos paralisados das atividades. Eu já falei um pouco da história do Dedo de Dama, o que nosso horário permite. São 1 hora de programa, nós estamos a 21 horas e 31 minutos. Quase que não conseguimos dar a nossa sinopse, mas estamos muito contentes. Uma quantidade grande de espectadores e pessoas novas, aqueles que às vezes participam pouco, foi o caso hoje do Chadeco, também do Borrinha, lá do Chavante da Vila Elza. Nós estamos contentes pra caramba. Agora é aquele que nós indicamos, é o Almeida Contabilidade, aquele escritório de contabilidade que nós indicamos, inclusive agora, que começaram agora no 15 de março, as declarações de imposto de renda por pessoa física, e ele é uma das nossas indicações. E ele diz assim: boa noite, Severo. Hoje participei de um futebol com os amigos da Abanf. Estou assistindo o programa no clube da SSTBM após o jogo e me informando no Pauta Livre. Muito obrigado por estar aí assistindo com esse pessoal. Indica aí, eu sei que tu já está junto com o Remedinho, que mais adiante tu falasse, é um boleiro lá do Paulo Berg. Vai indicando para esse pessoal, indica que nós temos um programa aqui, além de dar informações, também cultura. Fico contente que tu esteja conosco e falando aí da SSTBM, da qual nós também somos sócios, que é a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. O meu dia de jogar é com o pessoal dos associados ali, que às terças e quintas no Society, das 18 às 19. Amanhã eu estarei aí
com certeza. O Jorge Antônio, ou Jorge Chibors, que antes era dos Guerreiros Chavante, agora ele é do Martinica, Guerreiros Martinica, também uma forte equipe, muito conceituada, lá da cidade de Viamão. E ele diz assim: quero parabenizar o Chavante pela conquista da Copinha, mais que merecido. Ele se refere que nós falamos que o Chavante da Vila Elza foi campeão do Master 60, ao vencer os amigos Vila Isabel, também de Viamão, lá pela Copa de Verão 2023, promovido lá pela entidade lá do Centro Esportivo e Recreativo e Cultural da Vila Elza, em Viamão. O Jorge Antônio diz assim: boa noite a todos. Mais uma vitória da Sociedade Esportiva Martinica Master, é Master 60, venceu em 4-1 ao Metropol lá, e aquela resenha muito boa. Agora quem está lá no Metropol é o nosso amigo, o Ricardo Assenato. Ele veio lá do Santo Onofre e agora está auxiliando lá o diretor lá do Metropol. Daqui a pouquinho me vem a mente que ele havia me falado, mas às vezes eu fico preocupado controlando o som, o áudio, e às vezes me falta o que eu não anoto aqui na minha sinopse. Agora o Alcides também retornando, agora que vem a resposta, depois de um tempo que vocês falaram. E o Remedinho mandou um abraço pro Severo, amigo da Pauta Livre. Remedinho é que eu falei, é aquele homem brigadiano, aposentado, que já prestou todo o seu serviço para o serviço ativo e agora está aposentado. Inativo não, né, Remedinho? O nosso boa noite, amigo Remedinho, boleiro do Paulo Berg, e também ele auxilia na administração da equipe. E também uma equipe já sagrou-se campeão de um torneio de Master 65 que aconteceu lá do Arecusa, no Jardim Algarve. Foi um torneio que não teve muita divulgação, mas é por culpa dos organizadores, Remedinho. Se tivesse mantido contato conosco, nós estaríamos divulgando com certeza. O Jorge Antônio também mandou um grande abraço ao Borrinha, através do nosso programa, e dizendo: pessoa da melhor qualidade, são amigos inclusive de churrascada. Churrascada lá na praia, que nós sabemos e muito bem. Então são amigos íntimos, realmente ambos merecem muita consideração, porque são pessoas da melhor qualidade. Aí chegou ele, é o Laurino Nispit, dando boa noite, amigo Severo, um clique no sino e um abraço a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. É isso aí que ele diz, e é o que eu peço que vocês façam. Deem um clique no sininho, que daí sempre que tem uma edição ou uma live, também que nós fazemos muitas edições e colocamos na nossa página ali do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Então, é por isso que o sininho vale para isso. O Paulo Hart ou o Borrinha também agradece ao abraço do Jorge Antônio ou Jorge Stiborski, como ele gosta de ver. Agora entrou com muita ironia, Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, dizendo assim, ó: imaginem os avós vendo aquela cena de terror. Ele está falando daquele jogo ali, a corneta de um gremista, que o Inter teve aquela cena de terror, primeiro na partida, depois nos pênaltis e depois naqueles fatos lamentáveis. Foi triste realmente, em qualquer, seja torcedor colorado, seja torcedor gremista, ou seja torcedor sem qualquer time. Fato lamentável, e normalmente a gente acreditou que, além da corneta, que está dentro dos planos, sabidamente, eu preparei o meu coração para receber tudo isso. Também aquilo ali que foi lamentável em todos os sentidos. O Laurino Nispit disse assim, ó: informações do jogo amistoso no sábado, às 11 horas, que aconteceu lá na Arena Caju, de Nova Santa Rita. O Caju Master venceu em 4-1 a Amoval de Gravataí. Foi um show de bola. Essa Amoval é aqui a 2 quadrinhas da minha residência. Foi um campo que
quando começou a morar do Vale, eu inclusive fui um dos fundadores do campo, com o 15 do Vale. Então esse time agora, claro, renovou tudo, não é nem Master, nem Coroa, esse Caju Master aí, né? É na faixa dos 40 ou dos 50, tá longe, eu não conheço mais ninguém. Mas a Amoval já foi pertinho da minha casa e eu já joguei muito nos tempos outros. Agora passou isso aí. O Alberi disse assim, ó, lá de Mariluz, queria pegar o Inter, azar, vamos enfrentar um bom time. A corneta tá valendo e tem que valer. É isso aí. Agora quem entrou conosco é um campeoníssimo. É o Luiz Carlos Cíceri, ou o Cacau, na intimidade para os amigos que ele tem demais e além, muito tato, muita qualidade na organização, captação de recursos, patrocinadores, admiradores do Rutibar, lá de Bom Retiro do Sul. E ele diz assim, boa noite, Severo. Quero agradecer você por divulgar a equipe do Rutibar Master, campeão gaúcho da categoria 50, um abraço. E aqui o Laurino Spitz deve colocar alguma coisa. Se ele não disser, logo eu já estarei dizendo. Mas ele escreveu aqui, ó. E ontem o primeiro jogo da final do Gauchão Estadual, ano 2022 ainda, né? Da categoria 55, foi entre o Rutibar, aconteceu na parte da tarde, 1, e o Verdal, lá de Caxias, 1. Também foi feito um agradecimento na minha página de esportes antes do jogo. E também aquele grande título que ele não falou, mas nós falamos, Cacau. Foi à tarde, o 55 pela manhã. À tarde foi aquele título que vinha de 1-1, a segunda partida da final do Master 50 da Federação Gaúcha de Futebol, ainda de 2022, em que vitória em 1-0, gol do Sabiá, e o Rutibar sagrou-se campeão. Nós estamos de dentro de tudo o que acontece. É isso aí, Cacau. Parabéns à tua equipe, parabéns a ti e Berbela e toda aquela organização ali do Rutibar Master de Bom Retiro do Sul, aonde teve rodada tripla no dia de ontem. Tudo foi propício, temperatura agradável, tempo bom e muito público, que nós sabemos. Também Zona Norte de Porto Alegre, a minha amiga Janei Lima está nos dando boa noite. E também ela está preocupada ainda com o seu filho que se acidentou de moto, mas pelo que vi foi fratura dos males, foi o menor, Janei. E nós ficamos, né? É um espectador que estava sempre conosco, mas nós estamos aguardando, assim que ele se restabelecer, estará em contato conosco. Muito obrigado por estar conosco. Uma boa noite para ti, para o Henrique e para todos que estão aí assistindo o nosso programa Pauta Livre da Zona Norte de Porto Alegre. Agora sim, é vizinho que se avizinha conosco, é Cachoeirinha, os manequinhas, dizendo assim, boa noite, assistindo ao programa Pauta Livre. Hoje não tivemos quase tempo de ler a nossa sinopse, mas pouco importa. O que importa é a quantidade de amigos que estão conosco, interagindo, gente que está vindo pela primeira vez. O nosso programa cada vez fica melhor e, não aumentando muito a quantidade, ainda há possibilidade, já que não temos uma equipe técnica na retaguarda. Às vezes o pessoal cumprimenta, parabéns para a equipe da rádio. A equipe é eu, técnico, eu, apresentador, eu, redator, e a gente consegue levar com essa qualidade normal do nosso programa, mas tudo graças a vocês. O pagamento está em vocês reconhecerem, dar aquele like de positivo e qualquer comentário ou críticas são construtivas sempre, né? Se não for uma crítica irônica, o criticar por criticar, nós ficamos sempre agradecidos e vamos somar e vamos aprender cada vez mais. O Jorge Antônio também deu aquele agradecimento. O Laurino Spitz assim, ó, um abraço, amigo Cacau, Rude, professor Berbela, Xenha e todos do Rutibar Futebol Clube. O bom é sempre citar o nome das pessoas que devam ser elogiadas por participar, por organizar. Isso aí, o Jorge Antônio também agradeceu. Também mais um novo, esse é o Serginho Andrade. Esse homem é um campeoníssimo da categoria 50 e da categoria 55, que disputou
lá na Copinha de Verão 2023, que outros dizem que é da Lívia. Volto repetindo, é do Centro Esportivo, Recreativo e Cultural da Vila Elza de Viamão. Então esse homem é um campeoníssimo. As categorias 50 e 55, que é o Cosmos, uma equipe formada há um tempo, jovem como equipe, mas já campeoníssima. E ele diz assim: abraço severo, aqui é o Serginho, treinador do Esporte Clube Cosmos da Alvorada, categoria 50, campeão no último final de semana. E um abraço a todos os jogadores da categoria 55 do Cosmos, que foi campeão agora nesse sábado, ali na categoria 55. E nós já cumprimentamos e com certeza nós também damos aqueles parabéns à equipe do Cosmos, campeoníssima. O Paulo Hart diz assim: muito bom, um abraço severo. Ô Paulinho, nós, tu é o Borrinha, é que é tratado por Borrinha, mas nós fazemos o possível, fazendo arte e o pessoal agradecendo, colocando na página dos Coroas de Canoas lá no Facebook, que muitas pessoas dizem a minha página, e eu volto a esclarecer, esclareço sempre. Não é minha página, é a página dos Coroas de Canoas. Eu sou um dos administradores, é que a edição em arte, a maioria sou eu quem faz. Então isso me é gratificante. É sem ônus, é sem patrocinador. Nós tentamos tirar a propaganda, porque a propaganda tem sua hora. E é para ela, é o Borrinha, eu sei, é o Paulo Hart que é Borrinha. É o que eu digo sempre, no futebol é o único lugar em que nós não nos ofendemos com o apelido. Nós somos conhecidos, na maioria, pelo apelido. Então isso é bom, e o futebol é dessa forma, por isso que é tão saudável, e basta dizer que as pessoas têm uma longevidade jogando. Às vezes a natureza é que faz com que eles não vão a campo para ficar nas quatro linhas, mas aquele que gosta, ele vai do mesmo jeito, ele torce pelo seu time do coração, ele torce por um bom futebol, e nós prezamos o nosso amador e o varziano. Eu fico agradecido ao reconhecimento de vocês. Eu dou uma ida lá no Estúdio 2, até porque eu tenho uma indicação, né, do o imposto de renda que está aí, é Almeida Contabilidade. E agora está aí a nossa indicação. Vejam e, se possível, mantenham contato e tenham o teu serviço. Nós não temos patrocinador, nós temos esta indicação. Almeida Contabilidade está aí com vocês. Amigos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, é com vocês o assunto. Nós temos uma indicação para fazer a vocês. É na área da contabilidade. É o escritório Almeida Contabilidade. É um local onde presta assessoria contábil, também assessoria tributária, escrita fiscal, departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresas. Funciona de segundas a sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas. Na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, número 118. O bairro é Aparício Borges. Claro que é em Porto Alegre, na capital do nosso Rio Grande. Referência fica ali próximo à Academia da Polícia Militar, também próximo à Associação dos Cabos e Soldados, ou ali a região que é chamado como a Volta da Cobra. Também, você falando com o Almeida, ele dá assessoria pelo WhatsApp. Dúvidas que vocês tiverem sobre o imposto de renda pela pessoa física, também sobre precatórias, empresa MEI, tudo de uma maneira gratuita. Você vai manter contato. Os telefones pelo WhatsApp, DDD 51, o 999 65 7380. Também pelo DDD 51, o fixo 211 28882. Também por outro celular, DDD 51, pelo 993 45 8177. E outra,
Agora, dia 15 de março, já começaram as declarações do imposto de renda. E o Almeida, para dar um bom atendimento aos senhores e também um agrado, está dando um brinde surpresa. Tudo isso para agradar a você, cliente, que com certeza, ao receber esse serviço, vai indicar aos demais, porque qualidade tem e nós conhecemos esse serviço e indicamos a vocês. Então, mantenha contato e, se necessário, e com certeza vai ser do seu interesse, solicite a prestação do serviço. Ele está aí à sua disposição. Almeida Contabilidade. Até uma outra. Aqui estamos nós novamente, agora ao vivo. O pessoal achou que não, o programa ainda não terminou, 21 horas e 48 minutos. Também uma notícia preocupante, antes de passar lá para o Estúdio 1, interagir com o nosso amigo, que o Betão já entrou conosco e nós não podemos deixar de responder aos nossos amigos. Uma notícia preocupante, inclusive, para ele que está lá no litoral, que lá na Praia do Cassino, no sul do nosso Rio Grande, 5 casas já foram invadidas por pessoas que chegaram em 5 carros, invadiram e eles disseram que são índios. Eles têm crianças e mulheres grávidas. E eles, como conhecem a legislação, eles dizem que só tem que se preocupar com eles só tem que se preocupar com a FUNAI ou a Polícia Federal. A Brigada, nesse caso, não toma nenhuma providência porque eles são bens da FUNAI. Se a moda pega, outros lugares aí é terrível. Então, eles conhecem muito bem a lei. É muito estranho que eles dizem que não tem casa, são sem teto, mas tem um bom carro. Sempre um bom carro. Isso aí está acontecendo lá na Praia do Cassino, em Rio Grande. Preocupante. E por isso que nós achamos por bem divulgar a vocês. Vou lá agora no Estúdio 1, porque agora entrou o nosso amigo Betão. Ele, boleiro ali de Canoas por muito tempo, jogou muita bola. Depois se deslocou na era do Covid com a sua esposa lá para Marisula, onde ele é residente e líder comunitário. E é de lá que ele fala normalmente. Agora ele é maratonista. Sofreu uma lesão, mas antes fazia dia sim, dia não, em média 10 quilômetros. E deve ir bem devagar até para curar da lesão. Não sei como é que faria isso, né? Mas e ele diz assim: boa noite, um amigo do programa Pauta Livre. Aqui na praia está uma beleza, o clima excelente. Aqui nos estúdios, próximo aos estúdios da nossa Rádio Impacto Web, 22 graus a temperatura. Aí deve estar excelente. E o Betão disse assim: aqui tem bala soft. Então ele está com tudo, está controlando lá sua residência, embora ele seja um líder comunitário, mas ele está preparado caso haja invasão, principalmente próximo a ele lá. Existe pessoas, índios lá, que se dizem índio, e essa atribuição, nesse caso, segundo a lei, só tem a ver com a Polícia Federal ou com a FUNAI. Mas temos que ficar esperto, uma nova gestão, eles se têm com liberdade, outros grupos aí também se vê com liberdade de tomar certas atitudes, tipo o Movimento Sem Terra, e isso não é bem assim. A nossa legislação vigente continua dando proteção ao cidadão de bem. Eu acho que deve recorrer à lei. A força, só em último caso, mas se necessário for, o que se vai fazer? A pessoa tem que preservar aquele patrimônio que ele levou uma vida de labuta, de sacrifício para adquirir. Então é isso aí, Betão. E hoje tu estás conosco, que coisa boa. Eu fico muito contente que esteja conosco aí, porque muitas vezes tu dorme cedo e também levanta muito cedo. Nosso muito obrigado por estar conosco. Vou dar uma passadinha no Estúdio 1, quase ao termo, 21 horas e 52 minutos. Dá uma olhadinha aqui na nossa sinopse. Aí agora deu tempo, deu uma margem, o pessoal já está meio desligadão, quase ao término do programa, faltam tão somente 8 minutos. Por exemplo, a imprensa divulgou criticando 2 policiais civis
que foram até a USP, Universidade de São Paulo, lá na Casa do Estudante, no recinto lá onde ficam os estudantes, para entregar uma intimação a uma estudante de cor preta, por injúria racial, acusação que havia sido feita um dia anterior. E a aluna é acusada. Aí os dois policiais, foi um policial com uma arma normal, que é a sua pistola, e um segundo policial com um fuzil. Aí eles fizeram uma polêmica dizendo, uma outra estudante disse que havia homens armados lá na casa do estudante, no local do estudante, e se dizendo policiais, e um deles estava com fuzil. Diz que só ficaram traumatizados. O policial, o delegado, foi obrigado a explicar o que muita gente já sabe. O policial, quando recebe um fuzil, quando ele assume o serviço, ele não pode largar o fuzil em maneira alguma. Do início até o fim, esse fuzil é a sua carga. E ele deve explicar também que naquela não era a única diligência, que era uma intimação que estava fazendo para aquela estudante. Ele tinha muitas outras diligências. Então aquele homem, o que entrega a intimação, e o segundo tem que ter o seu segurança, que esse homem fica com fuzil. E teve que dizer, segundo as imagens, que já fizeram até imagens para criticar a polícia, e nas imagens mostrava que o homem estava de maneira técnica, sem apontar para as pessoas e com o dedo fora do gatilho. É o cúmulo, mas tudo é questão de críticas. Criticam a polícia em tudo, polícia civil, a polícia militar, a polícia rodoviária federal, mas na hora do desespero chamam a polícia. Muitos fazem protesto, abaixo a polícia militar, mas na hora H, termina-se o valente homem, o valente mulher, e chamam a polícia. É triste e é lamentável, mas é a nossa realidade. É triste esse pessoal ser desta forma. Eu sempre que militei toda a minha vida na área da polícia, fui um tempo da Brigada Militar como sargento, toda a minha existência como inspetor de polícia, e eu sei o que é isso. É triste, é lamentável, e a maioria da sociedade é ingrata. Mas o homem abnegado, os valores às vezes nem chega a tanta dedicação, mas é a sua hombridade e a sua formação. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, porque o Betão entrou conosco e vai falar alguma coisa assim. Acordo muito cedo para fazer a minha corrida. De leve, já estou chegando aos 20 quilômetros. Durmo cedo, e ele está se preparando para uma competição bem longa. Embora vindo de uma lesão, já está se dedicando. Betão, como nós sempre dizemos, vai com calma, vai com tranquilidade, para que tenha longevidade, além da tua idade, além da tua vida familiar, da tua tranquilidade e também do teu lado esportivo. É isso aí, continua firme. Retorna ao Estúdio 2, quase ao término do programa. Quase ao apagar da luz. Se vocês querem se manifestar, digam alguma coisa. Também sobre notícias, o senador Sérgio Moro diz que o Paulo Pimenta, o ministro da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, por ter discordado da decisão de terem retirado o sigilo das investigações dos planos de ataques do PCC. Isso aí quer dizer que o Paulo Pimenta discordou da decisão. Mas a juíza disse que, como houve acusação de que pelo presidente da República, diz que seria talvez uma simulação do sequestro, da possibilidade do sequestro pelo PCC do ministro Sérgio Moro, a juíza então tirou o sigilo da investigação. E fake news, aquele processo das fake news que está acontecendo pelo ministro Alexandre de Moraes pode incluir isso aí. Nos fake news, ministro Alexandre, está havendo fake news, os senhores estão desatentos no caso. Nós, no programa Pauta Livre, cuidamos para que isso não exista. Mas no nosso programa não tem. Mas na imprensa estão acontecendo e muito. Mas depende do lado. E o lado está fazendo fake news. Se liga aí. O Betão, lá no Estúdio 1, ele diz assim, 84 quilômetros e 400 metros. É para isso que ele está se preparando. É uma maratona
sem igual. Isso aí, Betão, muita sorte na tua empreitada e no que tu estás, no teu pleito aí. Nós estamos torcendo por ti. Claro que também preocupados que tu te mantenha forte, saudável e com muita satisfação, emoção e alegria e saúde que tu tens e muito. E segundo ele disse, essa maratona vai acontecer lá em fevereiro de 2024. Um ano de preparação. Tudo é feito a longo prazo. Essa geração agora pensa tudo a curto prazo. Ninguém mais pensa no amanhã. E nós, já de uma certa idade mais consciente, que eu estou enquadrado, né? Nós sempre fazemos um planejamento preparando para o futuro. Coitado daquele que pensa que não vai ter futuro. Aquele que não vai ter o amanhã. Mas nós, a nossa geração, pensa dessa forma e nós somos criticados pelos jovens, mas assim que nós nos portamos e eu acredito que seja a maneira mais inteligente. Te prepara, Betão. Falta ainda agora 11 meses e com certeza tu terá força, vitalidade e energia para vencer essa maratona. Parabéns pelo teu pleito. Retorno aqui ao Estúdio 2 quase ao término do programa. É isso aí, agora sim. Mas volto lá, o Estúdio 1 é lá e cá. E nós estamos conseguindo levar com maestria o programa. Vou lá no Estúdio 1 com Alexandre Marques, o nosso expert na área esportiva e com o irmão de divulgação do Expresso da Várzea. E ele diz assim, a chave B, o Internacional do Uruguai. O Nacional do Uruguai, aqui não botasse a vírgula aí, no Nacional do Uruguai, o Metropolitano da Venezuela e Independente de Medellín da Colômbia. É isso aí, então ele estava atento ao sorteio das chaves, e as chaves da Libertadores, primeiro havia sido da Sul-Americana, e o Alexandre Marques estava atento e para nos dar informação antes do término do programa, que já está terminando. Então, muito obrigado pela informação. Vou ao Estúdio 2. Nós temos pontualidade para começar o programa e temos também que ter essa pontualidade para terminar este programa. Hoje é o dia 27, então lá no dia 29 estaremos novamente aí, quarta-feira. E o Alexandre Marques diz que aquela maneira que ele escreveu e nós não fizemos a separação é porque ele escreveu rápido porque o programa estava terminando e está terminando mesmo. Então, boa noite, Alexandre Marques, o nosso muito obrigado. Pauta Livre está se despedindo hoje e deseja que vocês fiquem com Deus. O nosso próximo encontro, lá no dia 29, 21 horas, a programa Pauta Livre novamente. Eu espero que vocês que estiveram conosco a primeira vez, vocês que ainda não estiveram, estejam conosco porque divulguem o nosso programa. Pauta Livre fala de notícia, de polícia, saúde, política, esporte, tudo está inserido no nosso programa. O nosso boa noite, o nosso muito obrigado e fiquem com Deus. Quarta-feira, 21 horas, aguardo vocês. Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Boa noite, eu acelerei por causa do tempo. Nosso obrigado e boa noite a todos vocês.